Ethan Rodrigues verificou o celular pela terceira vez em 5 minutos enquanto corria pela calçada movimentada do centro da cidade em direção à reluzente torre de vidro de 40 andares que abrigava a sede da Cascade Technologies, a inovadora empresa de software onde, de alguma forma, conseguirá uma entrevista para uma vaga de desenvolvedor júnior. Apesar de não possuir um prestigioso diploma em ciência da computação de uma universidade de elite ou um currículo impressionante listando estágios em grandes empresas de tecnologia que a maioria dos candidatos aprovados possuía como credenciais mínimas para serem considerados. Todo seu futuro parecia depender daquela entrevista marcada para as 9 horas da manhã de segunda-feira, e ele havia passado a semana anterior ensaiando respostas para prováveis perguntas técnicas, pesquisando os produtos e a cultura da empresa e preparando perguntas bem pensadas para fazer aos entrevistadores, que demonstrassem seu interesse genuíno em organização, em vez de apenas uma necessidade desesperada por um emprego que lhe permitisse sair do apartamento apertado de sua mãe e começar a construir uma vida adulta independente aos 24 anos, após anos de cursos universitários comunitários enquanto trabalhava em tempo integral no varejo para cobrir as mensalidades que sua mãe solteira não tinha condições de pagar com seu modesto salário de professora do ensino fundamental. 8h45. Ainda faltam 15 minutos para chegar lá e estou a apenas 3 quarteirões de distância, então devo chegar com tempo de sobra para me recompor no saguão antes de ser chamado para a entrevista. Ethan calculou enquanto mentalmente revisava os pontos principais que queria enfatizar sobre suas habilidades de programação autodidatas e seu portfólio de projetos pessoais que demonstravam as capacidades que ele havia desenvolvido por meio da dedicação obsessiva ao aprendizado do ofício, apesar da falta de credenciais formais que os gerentes de contratação normalmente usavam como filtros iniciais para eliminar candidatos que não atendiam aos padrões convencionais para consideração séria. A idosa que tropeçou no trecho quebrado da calçada bem em frente a Ethan parecia ter uns 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e um terno caro sob medida que sugeria status profissional apesar da idade. Quando caiu com força no concreto, com um grito de dor que indicava um ferimento genuíno, e não um pequeno acidente, o instinto imediato de Ethan foi parar e ajudar, mesmo que isso consumisse minutos preciosos de sua agenda já apertada para chegar ao local da entrevista com tempo suficiente para os preparativos finais. Senhora, a senhora está bem? Foi uma queda feia, disse Ethan, ajoelhado ao lado da mulher que segurava o tornozelo com uma expressão de dor misturada à frustração pelas circunstâncias que causaram o acidente. Receio ter torcido meu tornozelo com muita força e acho que não consigo andar sem ajuda, respondeu a mulher, enquanto tentava se levantar e imediatamente se sentou novamente, quando o peso no tornozelo machucado produziu uma dor aguda que tornou impossível continuar em frente sem apoio. Tenho uma reunião importante às 9 horas e não posso me atrasar de jeito nenhum, mas também não consigo andar sozinha e parece que esqueci meu telefone no carro, que está estacionado a vários quarteirões daqui, na direção oposta de onde preciso ir. A explicação dela sobre a situação criou um dilema moral para Ethan, que reconheceu que ajudá-la quase certamente o atrasaria para sua própria entrevista extremamente importante, mas que também não conseguiu abandonar uma idosa ferida que claramente precisava de assistência que ninguém mais que passava correndo na calçada movimentada parecia disposto a fornecer, apesar de sua óbvia angústia. Deixe-me ajudá-lo a chegar à sua reunião. Para onde você precisa ir? Ethan se ouviu oferecendo, apesar de saber que essa decisão poderia sacrificar uma oportunidade que ele havia trabalhado durante anos para criar, desenvolvendo habilidades e um portfólio que finalmente lhe renderam a chance de um cargo legítimo na indústria de tecnologia, que poderia lançar a carreira que ele tanto desejava. Preciso chegar ao prédio da Cascade Technologies a uns 6 quarteirões daqui, mas não quero que você se atrase para onde quer que esteja indo, respondeu a mulher, claramente esperando que ele a ajudasse, apesar de ela ter reconhecido educadamente que isso poderia incomodá-lo. Na verdade, é exatamente para lá que eu também estou indo. Tenho uma entrevista de emprego lá às 9 horas, respondeu Ethan com uma mistura de alívio por não precisar escolher entre ajudá-la e chegar à entrevista no horário e ansiedade sobre quanto tempo levaria para percorrer 6 quarteirões enquanto ajudava uma pessoa ferida que não conseguia andar normalmente. Mas, com base no seu ferimento, acho que não conseguiremos chegar lá às 9, mesmo que comecemos imediatamente,
então provavelmente vou me atrasar para minha entrevista. Mas tudo bem, ajudar você é mais importante do que a minha entrevista, e talvez eu possa ligar para eles para explicar a situação assim que você estiver acomodada. A priorização imediata dele pelo bem-estar dela em detrimento da oportunidade profissional revelou um caráter que impressionou a mulher, apesar da dor e da ansiedade de perder a reunião importante. Qual é o seu nome, rapaz? Perguntou ela, aceitando o braço dele como apoio enquanto começavam a caminhar lenta e cuidadosamente em direção ao destino compartilhado. Sou Ethan Rodrigues e estou sendo entrevistado para uma vaga de desenvolvedor júnior na Cascade Technologies, explicou ele, ajustando o ritmo para se adaptar à mobilidade limitada dela. Tenho aprendido programação sozinho há 4 anos, enquanto trabalhava no varejo para me sustentar na faculdade comunitária, e esta entrevista representa minha primeira chance real de entrar na indústria de tecnologia, apesar de não ter as credenciais tradicionais que a maioria das empresas exige. Estou com medo de desperdiçar esta oportunidade chegando atrasado, mas eu não poderia simplesmente deixá-lo ferido na calçada quando você claramente precisava de ajuda e quando ninguém mais estava parando para ajudá-lo. Seu reconhecimento sincero dos riscos envolvidos em sua decisão de ajudá-la tornou sua escolha ainda mais significativa, pois demonstrou um sacrifício genuíno em vez de uma boa ação casual que não lhe custou nada. E qual é o seu nome, se não se importa que eu pergunte? Você também trabalha na Cascade Technologies? Ethan perguntou educadamente, enquanto tentava manter uma conversa que os distraísse de suas respectivas ansiedades sobre atrasos para compromissos importantes. Meu nome é Catherine Morrison e, sim, estou ligada à Cascade Technologies em cargos executivos, respondeu a mulher com um leve sorriso que sugeria que ela estava sendo deliberadamente vaga sobre sua função específica. Agradeço imensamente sua ajuda, Ethan, e lamento que sua boa ação o faça se atrasar para uma entrevista que é claramente muito importante para o seu futuro. Quando chegarmos ao prédio, explicarei às pessoas relevantes o motivo do seu atraso, para que não o penalizem pelo atraso causado pela sua decisão de ajudar alguém necessitado. A promessa dela de defendê-lo foi um gesto gentil, mas Ethan se perguntou quanta influência uma executiva idosa realmente teria sobre os gerentes de contratação, que provavelmente estavam vários níveis abaixo dela na hierarquia organizacional e que talvez não se importassem com explicações para atrasos, independentemente de quão simpáticas fossem as circunstâncias. O progresso deles foi dolorosamente lento, enquanto Catherine mancava com o apoio de Ethan, e quando finalmente chegaram ao prédio da Cascade Technologies, já eram 9h15, o que significava que Ethan estava 15 minutos atrasado para a entrevista, que provavelmente já havia sido cancelada ou dada ao próximo candidato na lista de espera, que conseguiu chegar no horário e não priorizou ajudar estranhos aleatórios em detrimento de suas obrigações profissionais. Muito obrigada pela sua ajuda, Ethan, disse Catherine quando entraram no saguão de mármore do prédio. Por favor, vá diretamente para o 14º andar, onde as entrevistas são realizadas, e diga à recepcionista que Catherine Morrison o enviou e pediu que você fosse acomodado, apesar do seu atraso. Preciso ir aos escritórios executivos no 40º andar, mas farei algumas ligações para garantir que sua situação seja tratada adequadamente. Ela deu-lhe um tapinha reconfortante no braço antes de mancar em direção ao elevador executivo que exigia acesso por cartão-chave, deixando Ethan nervosamente para seguir em direção aos elevadores comuns que o levariam ao 14º andar, onde ele precisaria explicar seu atraso e esperar que o nome de Catherine e sua promessa de defesa tivessem peso suficiente para evitar que sua entrevista fosse automaticamente desqualificada devido à sua ausência no horário. A recepcionista do 14º andar pareceu cética quando Ethan chegou 20 minutos atrasado e explicou que Catherine Morrison havia pedido que ele fosse acomodado, apesar do atraso dele por tê-la ajudado depois que ela caiu e machucou o tornozelo. Catherine Morrison. Você está falando da nossa CEO, Catherine Morrison? Perguntou a recepcionista, com uma expressão que sugeria não acreditar na história dele sobre ter sido enviado pessoalmente pelo CEO da empresa, a quem ele alegava ter ajudado durante uma emergência médica. Eu não sabia que ela era CEO. Gaguejou Ethan enquanto processava a revelação chocante de que a idosa que ele havia ajudado era, na verdade, a chefe de toda a empresa onde ele esperava trabalhar.
Ela apenas me disse que seu nome era Catherine Morrison e que tinha um cargo executivo aqui. Ela caiu na calçada a uns 6 quarteirões de distância e torceu o tornozelo feio, e eu a ajudei a chegar aqui, mesmo que isso me atrasasse para minha entrevista das 9 horas para o cargo de desenvolvedor júnior. Ela disse que ligaria para explicar o motivo do meu atraso. Sua sincera confusão sobre o verdadeiro papel de Catherine pareceu convencer a recepcionista de que sua história poderia ser legítima, e não uma desculpa criativa para o atraso, e ela fez uma rápida ligação para verificar o relato dele antes que sua expressão mudasse de ceticismo para surpresa. Acabei de confirmar com a assistente da Sra. Morrison que sua história é verdadeira e que a Sra. Morrison de fato solicitou que sua entrevista fosse remarcada, com desculpas por qualquer inconveniente causado por circunstâncias fora de seu controle, explicou a recepcionista com um tom de voz respeitoso. No entanto, a Sra. Morrison também solicitou que você fosse diretamente ao escritório dela, no 40º andar, antes da entrevista remarcada. Por favor, pegue o elevador executivo e alguém o receberá quando chegar. A ansiedade de Ethan por ter perdido a entrevista foi substituída por um tipo diferente de nervosismo por ser chamado à sala do CEO por motivos que ele não conseguia entender direito. Ela iria agradecê-lo pessoalmente pela ajuda ou havia algum outro propósito para o encontro que ele não conseguia prever com base na breve interação durante a caminhada até o prédio. O andar executivo onde o elevador o deixou era dramaticamente diferente do ambiente de escritório padrão que ele vislumbrara no 14º andar, com janelas do chão ao teto oferecendo vistas panorâmicas da cidade, instalações de arte moderna que provavelmente custavam mais do que sua mãe ganhava por ano e uma atmosfera silenciosa de grande riqueza e poder que o deixava extremamente consciente de seu terno de grife e de sua completa falta de experiência em ambientes corporativos com esse nível de prestígio e influência. Senhor Rodrigues, por favor, siga-me, disse a assistente impecavelmente vestida que o encontrou no elevador e o conduziu por um labirinto de corredores até a sala de canto, maior do que todo o apartamento onde Ethan morava com sua mãe. Catherine Morrison estava sentada atrás de uma mesa enorme, com o tornozelo machucado elevado em um puff acolchoado, e sorriu calorosamente quando Ethan entrou em sua sala, obviamente incomodado por estar na presença de um CEO cuja importância ele não havia reconhecido ao decidir ajudá-la, mesmo que isso custasse sua pontualidade para a entrevista. Ethan, por favor, sente-se, convidou Catherine, gesticulando em direção a uma cadeira confortável em frente à sua mesa. Eu queria falar com você pessoalmente antes da sua entrevista remarcada, porque suas ações esta manhã revelaram qualidades de caráter que valorizo muito mais do que habilidades técnicas ou credenciais impressionantes ao avaliar potenciais funcionários para minha empresa. Sua declaração inicial sugeria que a conversa seria mais do que um simples agradecimento pela ajuda, e Ethan esperou nervosamente para ouvir o que ela queria discutir. Quando você parou para me ajudar, mesmo sabendo que isso atrasaria para uma entrevista que era claramente muito importante para o seu futuro, você demonstrou integridade e compaixão, infelizmente raras em ambientes competitivos como a indústria de tecnologia, onde as pessoas costumam estar tão focadas no desenvolvimento pessoal que ignoram ativamente as necessidades dos outros, o que pode atrasar seu progresso em direção aos seus objetivos profissionais, começou Catherine. O fato de você ter priorizado ajudar um estranho ferido em vez de chegar na hora para a entrevista me mostra que você tem valores e caráter que o tornariam um funcionário valioso, independentemente de suas capacidades técnicas, porque habilidades podem ser ensinadas, mas integridade e preocupação genuína com os outros são qualidades que as pessoas têm ou não têm com base em quem são fundamentalmente como seres humanos, e não no que aprenderam por meio de educação ou treinamento. A avaliação dela sobre a escolha dele foi lisonjeira, mas Ethan sentiu-se compelido a ser honesto sobre suas motivações em vez de aceitar o crédito por um heroísmo moral que não pretendia conscientemente. Senhora Morrison, agradeço suas gentis palavras, mas tenho que admitir que ajudá-la não foi uma decisão puramente altruísta. Eu também ajudei porque você estava indo para o mesmo prédio que eu precisava chegar, então ajudá-la não exigiu que eu me deslocasse geograficamente, mesmo que isso tenha me custado tempo, o que me atrasou, esclareceu Ethan. Não tenho certeza se eu teria feito a mesma escolha se você precisasse de ajuda para chegar a algum lugar na direção oposta a que eu estava indo, e não quero que pense que sou mais altruísta ou heróico do que realmente sou,
com base nas circunstâncias que tornaram a ajuda relativamente conveniente, apesar do custo de tempo. Sua honestidade sobre as limitações de seu altruísmo e sua recusa em aceitar elogios imerecidos por excelência moral demonstraram exatamente o tipo de autoconsciência e integridade que Catherine esperava encontrar quando deliberadamente encenou seu acidente, como um teste para ver como os entrevistados reagiriam ao se depararem com uma pessoa aparentemente necessitada durante a pressa de chegar pontualmente a compromissos agendados. Ethan, vou te contar uma coisa que provavelmente vai te chatear. Mas acho que você merece saber a verdade sobre o que aconteceu esta manhã, disse Catherine, cautelosamente. Minha queda não foi exatamente um acidente, foi um teste deliberado que realizo periodicamente com candidatos a emprego que estão sendo entrevistados para vagas na Cascade Technologies para ver como eles reagem quando confrontados com a escolha entre ajudar alguém em necessidade e proteger seus interesses profissionais chegando na hora marcada para as entrevistas. Eu enceno esses cenários nas calçadas perto do nosso prédio durante a manhã, quando as entrevistas são agendadas, e observo como os candidatos reagem quando encontram o que parece ser uma idosa ferida que precisa de assistência. A maioria dos candidatos passa direto sem parar porque está muito concentrada na entrevista para notar ou se importar com o sofrimento de estranhos, e mesmo entre aqueles que notam, a maioria oferece apenas uma ajuda simbólica, como perguntar se estou bem antes de continuar seu caminho quando indico que preciso de uma assistência substancial que os atrasaria. Você foi uma das poucas pessoas que realmente sacrificou a pontualidade na entrevista para fornecer ajuda genuína sem saber quem eu era ou qual influência eu poderia ter sobre suas perspectivas de emprego. A revelação dela de que todo o encontro havia sido uma manipulação encenada, planejada para testar o caráter dele, criou sentimentos complicados de alívio por ele não ter causado o atraso do CEO para uma reunião importante, misturados com raiva por ter sido enganado e testado sem seu conhecimento ou consentimento. Então você me atrasou deliberadamente para a entrevista como um teste de caráter? Isso parece incrivelmente manipulador e injusto com candidatos que já estão estressados com entrevistas e que têm motivos legítimos para priorizar chegar no horário em vez de parar para ajudar cada pessoa que encontram nas ruas. Respondeu Ethan com uma explosão de raiva que não conseguiu conter, apesar de reconhecer que expressar frustração com a CEO, que tinha o destino do seu emprego nas mãos, provavelmente era uma atitude imprudente. E se alguém tivesse uma emergência genuína que o impedisse de parar e ajudar você? Você o penalizaria por ser reprovado no seu teste secreto, mesmo que fossem excelentes funcionários que simplesmente tiveram circunstâncias que o impediram de ajudá-lo naquele momento específico? Seu desafio à legitimidade e à imparcialidade da metodologia de teste dela foi ousado, dada a diferença de poder entre eles, mas Catherine pareceu mais satisfeita do que ofendida com a disposição dele de questionar seus métodos em vez de simplesmente aceitar sua explicação sem críticas. Você está absolutamente certo de que minha abordagem de teste tem problemas éticos e que potencialmente penaliza as pessoas injustamente com base em uma única interação que pode não representar seu verdadeiro caráter ou seu comportamento típico, reconheceu Catherine. Tenho discutido constantemente com meu consultor de ética se esses testes são justificados pelas informações valiosas que fornecem sobre os valores e prioridades dos candidatos ou se constituem uma manipulação enganosa que viola os princípios de recrutamento honesto e transparente que afirmamos praticar como empresa. Continuo usando-os porque me ajudaram a identificar funcionários que trazem mais do que apenas habilidades técnicas. Eles trazem qualidades humanas de compaixão e integridade que criam uma cultura de trabalho melhor e levam a melhores resultados para a empresa. Porque pessoas que realmente se importam com os outros tendem a criar produtos melhores e a prestar um serviço melhor aos clientes do que pessoas motivadas apenas pelo progresso pessoal, sem levar em conta o impacto sobre os outros. Sua defesa da prática de testes reconheceu sua ambiguidade ética, ao mesmo tempo em que defendia seu valor prático. Mas Ethan continuou incomodado com a metodologia que parecia manipular a avaliação de caráter de maneiras que não levavam em conta obrigações legítimas concorrentes ou o fato de que uma única amostra comportamental poderia não representar com precisão o caráter moral geral da pessoa ou seus padrões típicos de tomada de decisão. Entendo seu raciocínio, mas ainda acho problemático tomar decisões de contratação com base em cenários encenados que não refletem situações reais no local de trabalho, nas quais os funcionários realmente precisarão fazer escolhas éticas,
persistiu Ita. A escolha de ajudar um estranho ferido na rua é diferente das escolhas sobre como tratar colegas ou clientes ou como lidar com dilemas éticos que surgem em contextos empresariais, e não estou convencido de que o desempenho no seu teste necessariamente preveja como alguém se comportará em situações reais de trabalho, nas quais enfrentará diferentes tipos de pressões e diferentes tipos de questões morais, além de se deve parar e ajudar uma idosa que parece ter caído. A disposição constante dele em desafiar a abordagem de Catherine, apesar das potenciais consequências para suas perspectivas de emprego, demonstrava exatamente o tipo de pensamento crítico independente e raciocínio moral que ela valorizava nos funcionários. E ela se sentia cada vez mais impressionada com o jovem que se recusava a simplesmente se submeter à sua autoridade ou a aceitar suas explicações sem questionar seus fundamentos lógicos e éticos. Ita, você me convenceu de que minha metodologia de testes precisa ser revisada para atender às preocupações legítimas que você levantou, admitiu Catherine. Mas, independentemente dos problemas com a forma como avaliei seu caráter, continuo convencida, com base em nossa conversa, de que você seria uma adição valiosa à Cascade Technologies, não apenas porque parou para me ajudar, mas porque está disposto a pensar criticamente sobre questões éticas e a desafiar a autoridade quando acredita que algo está errado, mesmo quando isso possa não servir aos seus interesses imediatos. Essa combinação de coragem moral e independência intelectual é rara e valiosa, e eu gostaria de lhe oferecer uma posição que vai além da função de desenvolvedor júnior para a qual você estava sendo entrevistado originalmente. A oferta inesperada de emprego dela criou um momento de silêncio atordoado enquanto Ethan processava a informação de que sua decisão de ajudar Catherine, independentemente de sua necessidade ter sido genuína ou encenada, resultara em uma oportunidade de emprego que superou o que ele ousara esperar quando se candidatou originalmente a uma vaga de nível básico. Que tipo de vaga você está oferecendo? Perguntou Ethan cautelosamente, tentando controlar sua empolgação e manter o pensamento crítico sobre a oferta que parecia boa demais para ser verdade. Gostaria de trazê-lo para nossa divisão de ética e responsabilidade social, onde você trabalharia no desenvolvimento de políticas e práticas que garantam que nossa empresa opere de acordo com os valores que afirmamos defender sobre tratar funcionários, clientes e comunidades com respeito e integridade, explicou Catherine. Sua formação técnica seria útil para entender nossos produtos e operações, mas seu verdadeiro valor seria sua disposição em fazer perguntas difíceis sobre se estamos realmente cumprindo nossos princípios declarados ou se estamos adotando uma ética performática que parece boa em materiais de marketing, mas não se traduz em um compromisso genuíno de fazer a coisa certa, mesmo quando é custoso ou inconveniente. Preciso de pessoas que desafiem a mim e a outros executivos quando virem lacunas entre nossa retórica e nossa realidade, e você demonstrou capacidade para esse tipo de honestidade crítica durante nossa conversa esta manhã. A descrição da função dela era atraente em muitos aspectos, mas também levantou questões sobre se ele estava qualificado para o cargo que parecia exigir experiência em ética e comportamento organizacional que ele não havia desenvolvido por meio de sua educação em programação autodidata ou de seus anos trabalhando em empregos no varejo. Senhora Morrison, sinto-me honrado com a sua oferta, mas tenho de ser honesto. Não tenho qualquer formação formal em ética ou gestão empresarial e receio não ser qualificado para o cargo que descreve, apesar de ter algum sentido intuitivo sobre o certo e o errado que me permitiu questionar a sua metodologia de avaliação, respondeu Ita. Não quero aceitar um cargo em que possa falhar por me faltar o conhecimento ou as competências necessárias, e também não quero que me contrate com base principalmente na gratidão pela minha ajuda esta manhã, em vez de numa avaliação realista das minhas capacidades para contribuir eficazmente para o trabalho que precisa de ser feito na divisão de ética. A sua contínua honestidade sobre as suas limitações e a sua recusa em aceitar o cargo sem levantar preocupações sobre as suas qualificações demonstraram uma autoconsciência que Catherine considerou revigorante em comparação com candidatos típicos que exageravam as suas capacidades e que aceitavam oportunidades sem questionar se estavam realmente preparados para ter sucesso nas funções que lhes eram oferecidas. As suas preocupações com as qualificações são válidas e não estou a oferecer-lhe este cargo com base apenas numa única interação esta manhã, esclareceu Catherine. Na verdade, analisei seus materiais de inscrição, incluindo seu portfólio de projetos de programação,
e já estava planejando fazer uma proposta antes do encontro encenado na calçada, porque seu trabalho demonstrou criatividade e capacidade de resolução de problemas que impressionaram nossos revisores técnicos, apesar da sua falta de credenciais formais. O que aconteceu esta manhã simplesmente confirmou meu instinto de que você agregaria valor adicional além das habilidades técnicas, contribuindo com uma perspectiva ética e pensamento crítico que fortaleceriam nossa cultura organizacional. Quanto ao treinamento em ética e gestão empresarial, ofereceríamos amplo desenvolvimento profissional, incluindo cursos, mentoria e assunção gradual de responsabilidades à medida que você adquirisse a expertise necessária para a função. Não espero que você chegue totalmente formado como especialista. Estou investindo em seu potencial com base nas qualidades que demonstrou, incluindo integridade, pensamento crítico, disposição para desafiar a autoridade de forma construtiva e comprometimento com o aprendizado, evidente na forma como aprendeu programação sozinho, apesar da falta de acesso a instituições de ensino de elite. A explicação abrangente que ela deu sobre o motivo da oferta e o suporte que seria fornecido para ajudá-lo a ter sucesso respondeu à maioria das preocupações de Ita, mas ele ainda se sentiu compelido a levantar uma última questão antes de aceitar o cargo que transformaria sua trajetória de vida. Por que eu especificamente, se vocês precisam de outros candidatos com melhores credenciais e experiência mais relevante para preencher essa vaga? Perguntou Ita. Sou grato pela oportunidade, mas quero entender o que vocês veem em mim que justifica arriscar em alguém tão inexperiente e nada convencional quanto eu. A pergunta dele deu a Catherine a oportunidade de articular a filosofia sobre talento e potencial que norteou sua liderança ao longo de sua carreira. Estou lhe oferecendo este cargo porque credenciais e trajetórias de carreira tradicionais muitas vezes produzem um pensamento convencional que não questiona as premissas organizacionais nem pressiona as empresas a examinarem genuinamente se estão operando de acordo com os valores declarados, explicou Catherine. Pessoas que obtiveram sucesso seguindo regras estabelecidas e atendendo a expectativas padrão muitas vezes têm dificuldade em pensar criticamente sobre essas regras e expectativas, porque seu sucesso está investido na manutenção de sistemas que as recompensavam pela conformidade. Você vem de uma formação completamente diferente, onde teve que criar seu próprio caminho sem validação ou apoio institucional, e essa perspectiva externa é exatamente o que eu preciso para evitar que minha empresa se torne complacente ou autossuficiente em relação à nossa ética e responsabilidade social. Sua falta de treinamento formal é uma característica, e não um defeito, porque significa que você não foi socializado para aceitar práticas comerciais convencionais como inevitáveis ou apropriadas, simplesmente porque é assim que as coisas sempre foram feitas. A explicação dela fazia sentido intelectualmente, mas Ethan se perguntava se seria realmente capaz de atuar com eficácia em um ambiente corporativo onde lhe faltavam as redes de contatos e o conhecimento cultural que pessoas com credenciais tradicionais possuíam, e onde sua origem na classe trabalhadora poderia criar barreiras para ser levado a sério por colegas de circunstâncias mais privilegiadas, que poderiam vê-lo como um caso de caridade ou uma contratação para fins de diversidade, em vez de um colega legítimo. Aceito sua oferta, mas quero deixar claro minhas preocupações de que minha formação e minha falta de credenciais formais possam prejudicar minha eficácia na função que você está descrevendo, afirmou Ita. Trabalharei arduamente para aprender o que preciso saber e agregar valor que justifique seu investimento em mim, mas também reconheço que travarei uma batalha árdua para estabelecer credibilidade com pessoas que me julgarão com base no meu currículo, e não nas minhas capacidades ou insights reais. Estou disposta a correr esse risco porque a oportunidade é boa demais para ser desperdiçada, mas queria que você soubesse que estou entrando nisso com uma compreensão realista dos desafios que enfrentarei, em vez de um otimismo ingênuo de que tudo dará certo simplesmente porque você me deu uma chance. Seu reconhecimento sincero dos obstáculos que ele antecipava demonstrou maturidade em relação à dinâmica do local de trabalho e sobre como classe e credenciais moldavam as percepções em ambientes profissionais, e Catherine apreciou sua disposição em articular preocupações em vez de simplesmente aceitar a oferta sem pensar nas implicações. Suas preocupações são legítimas e não vou fingir que seu caminho será fácil ou que todos reconhecerão imediatamente seu valor, confirmou Catherine.
Mas estarei apoiando você ativamente e deixando claro para a organização que você tem minha confiança e meu apoio, o que deve ajudar a consolidar sua credibilidade mesmo entre aqueles que poderiam descartá-lo com base em sua formação pouco convencional. E, francamente, se algumas pessoas não conseguem enxergar além das credenciais para reconhecer capacidades e insights reais quando os encontram, isso me diz algo importante sobre suas próprias limitações, que talvez precisem ser abordadas por meio do nosso trabalho de ética e inclusão. Os meses que se seguiram à contratação de Ethan para a divisão de ética e responsabilidade social trouxeram triunfos e dificuldades. Enquanto ele navegava em um ambiente corporativo onde sua origem na classe trabalhadora e sua falta de credenciais tradicionais criavam exatamente os desafios de credibilidade que ele havia previsto durante sua conversa com Catherine sobre aceitar um cargo que parecia, ao mesmo tempo, uma oportunidade dos sonhos e um potencial fracasso se ele não conseguisse se estabelecer como um colaborador legítimo em vez de um projeto favorito de Catherine ou uma vitrine de diversidade. Não entendo por que Morrison contratou um garoto de uma faculdade comunitária para trabalhar na divisão de ética quando temos candidatos perfeitamente qualificados, com pós-graduação em ética empresarial e anos de experiência em consultoria. Reclamou o gerente sênior Bradley Hutchinson durante uma reunião em que Ethan apresentou uma análise das práticas da cadeia de suprimentos da empresa, que identificou condições de trabalho preocupantes em instalações de fabricação no exterior que produziam componentes para os produtos de hardware da Cascade Technologies. Sem querer ofender Rodrigues pessoalmente, mas sua falta de treinamento formal é evidente na forma como ele aborda essas questões sem compreender as complexidades das operações comerciais globais ou as restrições realistas que enfrentamos ao tentar equilibrar ideais éticos com viabilidade econômica. Suas recomendações nos tornariam não competitivos e, em última análise, prejudicariam mais trabalhadores do que ajudariam, forçando-nos a abandonar parcerias em países em desenvolvimento onde nossa empresa oferece oportunidades de emprego que não existiriam de outra forma. A crítica desdenhosa ao trabalho e às credenciais de Ethan foi feita em um tom que sugeria que Bradley o via como um outsider bem-intencionado, porém ingênuo, que não entendia como os negócios reais funcionavam e cuja presença na divisão de ética era uma indulgência que Catherine podia se dar ao luxo de ter como CEO, mas que os gerentes seniores não deveriam levar a sério ao tomar decisões operacionais reais. Bradley, com todo respeito, acho que você não entendeu o ponto da análise, respondeu Ethan, lutando contra o impulso de ceder à gerência sênior, cuja experiência e credenciais o intimidavam. Apesar das garantias de Catherine de que sua perspectiva externa era valiosa justamente por não ser limitada por suposições convencionais sobre o que era viável ou aceitável em operações comerciais globais. Não estou dizendo que devemos romper imediatamente todas as parcerias com fornecedores cujas condições de trabalho sejam preocupantes. Estou dizendo que devemos desenvolver uma abordagem sistemática para melhorar essas condições por meio de nosso poder de compra e nossa influência, em vez de simplesmente aceitar práticas exploratórias como inevitáveis, porque é assim que a indústria sempre operou. Os trabalhadores nessas instalações são seres humanos cuja segurança e dignidade importam, independentemente de protegê-los, reduzir nossas margens de lucro ou nos tornar menos competitivos com empresas que continuam a explorá-los. Se nosso modelo de negócios depende da tolerância ao abuso e à exploração, talvez precisemos de um modelo de negócios diferente, em vez de defender as práticas atuais como economicamente necessárias. Seu desafio à estrutura de Bradley demonstrou exatamente o tipo de raciocínio ético crítico que Catherine esperava que ele trouxesse para a organização, mas também criou tensão com os gerentes que viam seu idealismo como uma ameaça à sua autonomia operacional e à sua capacidade de tomar decisões pragmáticas sem interferência da divisão de ética, que eles consideravam um incômodo em vez de um parceiro valioso. É exatamente disso que estou falando, ética teórica dissociada das realidades práticas de administrar negócios lucrativos em um mercado global competitivo. Bradley retrucou, frustrado. Morrison pode se dar ao luxo de adotar posturas éticas porque não é responsável por entregar lucros trimestrais que satisfaçam os investidores e manter o preço das ações, o que determina se podemos atrair talentos e o capital necessários para o crescimento da empresa.
Aqueles de nós que realmente administram as operações não podem se dar ao luxo de priorizar princípios éticos abstratos em detrimento de resultados comerciais concretos que determinam o sucesso ou o fracasso como organização. Sua caracterização do trabalho com ética como postura abstrata, e não como função essencial, demonstrou a divisão cultural dentro da empresa entre aqueles que viam as práticas éticas como restrições ao sucesso empresarial e aqueles que acreditavam que a sustentabilidade e a legitimidade a longo prazo exigiam operar de acordo com valores que iam além da maximização do lucro a curto prazo. O conflito entre Ethan e Bradley chegou ao auge quando a investigação de Ethan sobre as condições de trabalho revelou que um dos principais fornecedores da empresa vinha sistematicamente pagando menos aos trabalhadores e mantendo instalações inseguras, violando tanto as leis trabalhistas locais quanto o próprio Código de Conduta de Fornecedores da Cascade Technologies, adotado pela empresa para fins de relações públicas, mas nunca aplicado seriamente por meio de auditorias ou sanções por violações. Precisamos rescindir nosso contrato com este fornecedor imediatamente e encontrar uma fonte alternativa para os componentes que eles vêm fornecendo, recomendou Ethan durante uma reunião com a equipe de gestão da cadeia de suprimentos. Continuar comprando de uma empresa que pratica roubo de salários e cria condições de trabalho perigosas nos torna cúmplices de sua exploração, independentemente de sermos ou não diretamente responsáveis por suas práticas trabalhistas. A rescisão do contrato nos custaria milhões em custos de transição e atrasaria o lançamento de produtos essenciais para o nosso posicionamento competitivo, objetou Bradley. Proponho que mantenhamos o relacionamento enquanto trabalhamos com o fornecedor para melhorar gradualmente as condições ao longo de um prazo de 18 meses, permitindo que eles façam mudanças sem interromper suas operações ou nossa cadeia de suprimentos. A rescisão imediata prejudicaria os trabalhadores, podendo causar o fechamento completo da unidade caso percam nossos negócios, deixando-os desempregados em vez de empregados em condições imperfeitas que estamos trabalhando para melhorar. Sua contraproposta parecia razoável à primeira vista, mas Ethan a reconheceu como um padrão familiar de atraso indefinido que permitia às empresas alegar que estavam resolvendo problemas enquanto continuavam a se beneficiar de práticas exploratórias que não tinham intenção real de mudar, desde que pudessem manter uma negação plausível sobre a responsabilidade direta. A abordagem de melhoria gradual que você propõe é exatamente o que temos feito há 3 anos, desde que adotamos o Código de Conduta para Fornecedores, e as condições, na verdade, pioraram em vez de melhorar durante esse período, porque o fornecedor sabe que não imporemos consequências por violações. Argumentou Ethan ao apresentar dados que mostram um padrão de não conformidade anterior à sua chegada à empresa. Em algum momento, temos que reconhecer que trabalhar em um relacionamento em que o fornecedor não tem incentivo para mudar é simplesmente dar cobertura à exploração, em vez de realmente melhorar as condições para os trabalhadores. Rescindir o contrato e divulgar os motivos pelos quais estamos fazendo isso enviaria uma mensagem poderosa aos nossos outros fornecedores sobre nosso sério compromisso com as normas trabalhistas e criaria uma vantagem competitiva com os consumidores, que cada vez mais se preocupam com cadeias de suprimentos éticas ao tomar decisões de compra. O debate continuou por semanas, com Ethan defendendo a demissão imediata, enquanto Bradley e outros gerentes operacionais defendiam a manutenção do relacionamento com um plano de melhoria gradual, que Ethan via como um adiamento indefinido disfarçado de prática comercial responsável. Catherine finalmente interveio para apoiar a recomendação de Ethan, apesar dos custos financeiros significativos e dos desafios operacionais, explicando aos gerentes resistentes que a reputação e a legitimidade de longo prazo da empresa exigiam o cumprimento dos compromissos declarados com cadeias de suprimentos éticas, mesmo quando isso criasse dificuldades de curto prazo e reduzisse os lucros trimestrais de maneiras que decepcionariam investidores e analistas. Contratei Ethan precisamente para nos pressionar a viver de acordo com os valores que afirmamos defender, em vez de tratar a ética como uma estratégia de marketing que não limita nossas decisões operacionais, explicou Catherine durante uma controversa reunião executiva, na qual vários gerentes ameaçaram se demitir caso fossem forçados a implementar políticas que considerassem economicamente irracionais. Se não estamos dispostos a aceitar custos financeiros e desvantagens competitivas decorrentes de práticas comerciais genuinamente éticas,
Então devemos parar de fingir que nos importamos com algo além do lucro e devemos ser honestos, pois nossa retórica de responsabilidade social corporativa é apenas uma fachada criada para atrair consumidores conscientes, sem realmente exigir que mudemos nossa forma de operar. Prefiro administrar uma empresa menor e menos lucrativa que realmente opere de acordo com os princípios que anunciamos do que continuar construindo negócios com base na exploração que estamos dispostos a tolerar, desde que isso não aconteça diretamente sob nossa marca. O forte apoio dela à posição de Ethan consolidou sua credibilidade dentro da organização e demonstrou que a divisão de ética tinha autoridade real para influenciar decisões operacionais, em vez de simplesmente produzir relatórios que os gerentes poderiam ignorar quando as recomendações conflitassem com suas prioridades de negócios. Ao longo dos anos seguintes, Ethan desenvolveu expertise e confiança que lhe permitiram navegar pela política corporativa de forma mais eficaz, mantendo a perspectiva crítica e a coragem moral que Catherine havia reconhecido em seu primeiro encontro, quando ele sacrificou a pontualidade em uma entrevista para ajudar o que acreditava ser um estranho ferido e genuinamente necessitado de assistência. Nunca imaginei, quando ajudei você naquela calçada, 5 anos atrás, que isso me levaria a uma carreira em ética corporativa ou que eu faria uma diferença real na forma como uma grande empresa de tecnologia opera, refletiu Ethan durante o almoço de aniversário com Catherine, onde desenvolveram um ritual de revisão de seu progresso e discutiram os desafios contínuos de tentar manter a integridade ética dentro do sistema capitalista, que criava pressões constantes para comprometer valores em troca de vantagem competitiva. Seu teste de caráter mudou toda a minha trajetória de vida e, embora eu ainda tenha sentimentos confusos sobre a metodologia de cenários encenados, sou grato que minha decisão naquela manhã me levou a uma oportunidade que eu nunca teria acessado por meio de um processo de contratação convencional que me teria excluído com base na minha falta de credenciais de elite. E sou grata por sua resposta ao meu teste ter revelado caráter e capacidades que a tornaram inestimável para nossa organização e para minha própria compreensão de como liderar uma empresa de forma mais ética, respondeu Catherine. Você me ensinou tanto quanto eu a você ao longo desses 5 anos, e sua disposição em desafiar a mim e a outros executivos quando acredita que estamos comprometendo nossos valores nos impediu de cair na complacência ou na autossatisfação com nossas práticas éticas, o que nos permitiria racionalizar a exploração e os danos em prol da maximização do lucro. Essa responsabilidade contínua e essa perspectiva crítica são exatamente o que eu esperava obter quando desenvolvi meu método, reconhecidamente imperfeito, de avaliar o caráter dos candidatos durante o processo de contratação, e você superou minhas maiores expectativas sobre o que alguém com sua formação pouco convencional poderia contribuir para a organização se tivesse a oportunidade e o apoio para desenvolver expertise que complementasse o raciocínio moral natural e o pensamento crítico independente que você demonstrou desde o início. A apreciação mútua e o reconhecimento do aprendizado recíproco capturaram a essência do relacionamento que os transformou. Catherine ganhou consciência ética e voz crítica, necessárias para que sua empresa mantivesse a legitimidade, enquanto Ethan ganhou plataforma e recursos para causar impacto social, o que seria impossível se ele tivesse sido contratado para a função técnica que originalmente buscava ou se tivesse sido rejeitado inteiramente com base em sua falta de credenciais convencionais, que os gerentes de contratação normalmente usavam como referência de capacidade e potencial.